Deus abençoe, pessoal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu apresento o que vai ser pregado. Que o Senhor venha abençoar, me usar, meu Deus, de uma forma única para falar com várias pessoas aqui. Que seu Santo Espírito me direcione, Senhor. Eu não sei onde vou abrir a tua palavra, mas que o Senhor venha me usar. Que o Senhor venha, meu Deus, me estimular. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, plantar essa semente no coração de cada ouvinte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre o entendimento dessa pessoa. Faça com que essa semente, meu Deus, germine. Água essa semente, Senhor, em nome de Jesus. Se dê o crescimento a essa semente, para que essa pessoa viva, Senhor, seja salva, tenha, meu Deus, uma família abençoada, tenha uma saúde abençoada, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, foi feita uma oração, tirei aleatoriamente aqui uma palavra. Eu tô muito no Novo Testamento, já que é para sortear, vamos sortear no Novo Testamento. Mas eu também tenho que, tirar muitas vezes do Velho. Mas eu falo, não, Senhor, fala comigo no Novo Testamento, mas eu também preciso pregar o Velho. Mas não sei se é insegurança, não sei se é Deus, vou ser sincero, nem eu sei. Mas eu acabo indo pro Novo. E eu tirei Mateus 27, tá? E vamos ler Mateus 27, porque é engraçado. Uma hora eu vou confiar no Espírito Santo, porque eu acho que isso aí é falta de fé, e vou deixar Deus falar no Velho também, porque eu acabo ficando, já que Deus me obriga a usar a Bíblia dessa forma, sem preparo, sem ficar pensando, eu vou pregar sobre isso, eu vou ouvir pregação sobre isso, eu vou ler sobre isso. Ele não me permite, como vocês sabem, que agora é assim. Ele quer simplesmente que abra a Bíblia e fale, e deixar Deus me usar 100% mesmo. Eu acabo me acostumando e abrindo o Novo Testamento, mas eu vou ver se eu consigo fazer essa prova, não com o Espírito Santo, mas com a minha fé, de abrir no Velho. Porque eu acho o Velho, assim, é muito mais complicado. Eu fico com medo da pregação ficar muito extensa, muito cansativa, porque as histórias no Antigo Testamento, eu nem vou falar Velho Testamento, eu já falei que eu não gosto dessa palavra velho, porque de velho a Bíblia não tem nada, ela se renova a cada manhã. Então, eu acabo não fazendo essa provinha de fé comigo, porque eu fico preocupada do tempo da pregação ser muito cansativa. Aí eu vou pro Novo, porque o Novo é pequenininho, os capítulos, Enfim, gente, não sei se foi o Espírito Santo de Deus ou se foi teimosia minha, mas eu abri aqui, saiu Mateus 27, tá? Sobre a morte de Judas. Então, vamos ver o que vai falar, o que o Espírito Santo de Deus vai falar em cima desse capítulo, que é muito mastigado, é muito fácil. Qualquer um que lê sobre a morte de Judas não vai ter nenhuma dúvida. Então, eu vou ter que confiar na interpretação que o Senhor Jesus vai dar. O que ele vai tirar daqui, Como, de que forma ele vai me usar para falar com algumas pessoas ou com todas as pessoas de forma diferente, Porque, como ele fala, a palavra para mim soa de uma forma, a palavra para aquela outra pessoa é de outra forma que ela vai entender, Eu vejo que isso acontece muito aqui, e fala, nossa, Deus falou muito comigo. Aí eu penso assim, gente, como é que ela conseguiu ir para esse lado, Ela me ouvindo, ela conseguiu ir para esse lado e entender uma resposta de Deus. Outro já ouve, já entende de outra forma. Então eu acho muito interessante, como que a palavra, ela fala com várias pessoas de diversas formas, que não tem nada a ver uma com a outra. Um problema é uma coisa, o outro é outro problema, e elas conseguem entender uma resposta do Senhor Jesus através da pregação. Aí eu vejo Deus atuando, Então vamos ler. Amém. Então tá. Então vamos ler Mateus capítulo 27, Vamos um iniciozinho aqui, que fala assim: assim que amanheceu, todos os chefes do sacerdote e os líderes judeus fizeram um plano para conseguir que Jesus fosse morto. Eles os amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos.
né? Então eles só conseguiram essa proeza, né, de levar Jesus a Pilatos porque teve um colaborador, né? Teve uma pessoa que ajudou, que facilitou, né, essa prisão. Então, aqui deixa bem claro, né, que é interessante. Hoje eu tive uma experiência, já vou até começar a contar essa experiência, gente. Eu não vou falar quem é, mas eu tive uma experiência de uma pessoa que ia para uma festa, né? Essa pessoa, ela é crente, ela conhece o evangelho, mas ela ia para uma festa e é aquele negócio, né? A gente sabe que tá errado, dependendo da festa, né? As bebidas, as amizades, muitas vezes é uma coisa que você sabe, até a própria pessoa sabe disso, né? Então não tô aqui para julgar ninguém. Só que a partir da hora que você é um facilitador, quem seria o facilitador? No caso, seria eu, tá? Eu seria a facilitadora, igual Judas foi para prender Jesus, porque essa pessoa ela não tinha como ir, porque ela não queria pagar Uber, né? Ela disse: vai ficar muito caro, se eu for pagar Uber, nossa, não vai sobrar dinheiro nem para beber, nem para comer meu churrasco, não sei o que. Começou a reclamar, fiquei com pena, olha só a minha situação. Fiquei com pena, eu falei, poxa, eu acho que eu vou dar uma carona para ela, eu vou levar ela, né? Para ela poder se divertir. Então, eu seria Judas, entregando uma pessoa à morte. Então, é isso que eu tô te falando. Não seja facilitador, porque você sabe que aquela pessoa, ela está afastada, ela está, né, quebrando uma aliança com Deus, e a partir da hora que você se oferece, tanto que eu me ofereci, a pessoa ficou muito feliz. Ai, que legal, você vai me dar carona, você vai me levar lá. Aí eu pensei, gente, mas eu tô errada. Eu era para estar aconselhando essa pessoa a não ir. Mas eu já fiz esse papel de conselheira. Agora meu papel é só interceder e orar. Então, tudo bem, né? Eu já fiz a minha parte de conselheira. Agora eu entendo que a minha parte é orar. A pessoa que vai tomar a decisão. Acabou o meu papel, né? Agora eu só intercedo e oro. Então, a partir da hora que eu falo, eu vou levar você nessa festa, eu vou te dar uma carona, eu estou facilitando, tá? Levando essa pessoa a pecar, né? Então, na hora Deus falou, não, você não pode fazer isso. Aí eu falei, gente, eu nem tinha pensado nisso. Aí fiquei até com pena. Eu falei, olha, desculpa, eu não posso te levar nessa festa, eu não posso te dar essa carona. Se você quiser ir, você vai de ônibus, você vai de Uber, você chama alguém pra te buscar. Mas eu não posso, porque eu tô te levando ao precipício, eu tô te levando à morte. Então, eu quero que vocês entendam esse testemunhozinho, que eu nem pensei em contar ele, porque eu achei bobo, né? É uma coisa que eu ia fazer porque eu fiquei com pena mesmo. Eu falei, poxa, vai deixar, né, de ir porque não tem como ir. E eu poderia resolver isso, porque eu tenho um carro, eu falo, eu te levo lá. Só que eu te levo lá, se acontece alguma coisa lá, eu sou responsável da alma daquela pessoa. Então, eu sou culpada de sangue, né, daquela pessoa pecar. Então eu não quero me meter, então eu prefiro orar e cada um que decida, né, o que é que ela quer fazer da vida, porque a Deus deu livre-arbítrio, apesar dessa palavra livre-arbítrio não existir na Bíblia, mas Deus, ele fala, né, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 30, que você tem dois caminhos, a bênção e a maldição. Então você escolhe, nós não temos que nos meter com a decisão de ninguém, mas também não devemos facilitar, né? Deus fala, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, acho que é em Mateus. Antes de Mateus, gente, eu falei Deuteronômio 30, não existe nem na Bíblia o versículo 30, tá? É o Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, tá? Que fala da a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, tá bom? Aí eu falei 30, não sei por quê. Eu já até sei por quê, gente, porque ontem eu atendi uma ovelhinha e ela tinha muito medo de macumba, de feitiçaria, aí eu fiz uma oração forte pra ela, e aí eu dei números 30, né? Que nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria cairá sobre os descendentes de Jacó, né? Se eles estiverem na presença de Deus. Aí eu fiz confusão, aí falei Deuteronômio 30, mas é Deuteronômio 30, versículo 15, quer ver? Que fala assim, deixa eu achar aqui, é bom ler, né? Que fala assim, ó: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Então Deus
ele deixa nós escolhermos entre a bênção e a maldição, entre o mal e o bem, a vida e a morte, tá? Aí fala aqui, ó. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e o andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E olha só, e Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, neste caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, do outro lado do Rio Jordão. Tá? Então eu não vou continuar lendo, é só porque eu acabei fazendo essa confusãozinha, mas aí eu achei melhor ler. Mas aí, gente, nós vamos para Mateus, que eu falei, né? Vamos lá em Mateus, porque que eu tava falando que nós não podemos ser facilitadores, né? Não foi isso? Que fala aqui, ó, Mateus mesmo, né? 18, lá do versículo 6 em diante, né? Fala assim, ó, o perigo do pecado. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada num lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Olha só, eu ia ser facilitadora, porque eu ia dar essa carona, eu ia botar dentro do meu carro, né? Um Jonas, ia levar pra festa, ia estar agradando o Jonas, e ele ia ficar muito agradecido, ia ficar, né? Falar, pô, legal, você me deu essa carona, você me levou. Mas eu sabendo que estaria levando aquela pessoa para a maldição, para a morte. Então Deus na hora me atentou, falou, não faça isso, porque você vai ser amaldiçoada também. Então ele fala, ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Olha só, ai do mundo. Qualquer pessoa no mundo que é usada para fazer uma pessoa pecar, ela vai responder. Ela vai responder, né? Como a bênção está sobre um profeta para te abençoar, né? A maldição está também sobre Jonas, sobre uma pessoa que sai fora da presença de Deus para te amaldiçoar. Se você acaba, né, fazendo um elo com essa pessoa, tanto com a da bênção ou da maldição, você vai atrair uma dessas duas coisas para você. Tem uma passagemzinha, olha só como é que Deus vai botando as coisas na mente da gente. A gente acha que vai ler uma coisa, né? E vai a conversa para outro lado, né? Deixa eu achar, quer ver, sobre o profeta. Pera um pouquinho, também tá em Mateus. Eu vou lembrar aqui. Aqui, ó, achei, lembrei. É Mateus, capítulo 10, 40 em diante, né? Que eu tô falando agora de recompensa, então eu vim com isso na mente. Olha que legal. Que é legal não, né? Legal se você fizer, né, estiver do lado legal, se estiver do lado da bênção, mas se estiver do lado da maldição, cuidado. Olha só, do versículo 40 em diante fala assim, ó, quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, tá? Então vamos entender, você está recebendo a Deus, né? No caso, você recebe a Deus quando está recebendo uma pessoa de Deus. Você faz um elo com Deus. Por isso que ele fala, ó, quem recebe vocês, quem estiver recebendo bem, os profetas, os homens e mulheres de Deus, vai estar recebendo a Deus. Ele fala, vai estar recebendo a mim, né? E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou, vai estar recebendo o Pai, né? Aí fala, ó, quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Olha que legal. Aí é que eu achei interessante ler por isso. Porque se você
tá recebendo um profeta, você tá ajudando um homem de Deus, né, a ganhar almas. Qualquer coisa, gente, uma pessoa que precisa de um prato de comida, de uma roupa, de um cobertor, né, qualquer coisa que seja para o bem, né, você tem parte da recompensa daquele profeta, daquele homem e mulher de Deus. Você me recebe, se você me receber na sua casa, você está recebendo o Senhor Jesus. Se você receber o Senhor Jesus, você está recebendo o Pai. E, obviamente, o Espírito Santo de Deus está junto, né? Então, ele é que move todas as coisas. Ele é que me usa aqui. Então você tá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A partir da hora que você abre a porta, destapa os ouvidos, que no caso, destapar os ouvidos, né, é o Espírito Santo de Deus que pode fazer. Mas você emprestar o seu ouvido, você dar ouvido é você. Deus não pode fazer você falar, olha, você vai parar e vai me ouvir. Não, Deus não vai te obrigar. Mas Deus vai falar com você, filha. Ele vai bater na portinha do seu coração e vai falar, filho, para de arrumar essa casa, para de encerar esse carro, põe o pendrive aí para tocar, ouve a pregação. Aí é você que vai emprestar o seu ouvido para o Senhor Jesus. Ele não vai te obrigar a ouvir. Isso que eu tô falando. Quando você tem essa atitude de fé, né? Você prioriza a Deus, ele vai estar com você. E você vai ter uma ligação com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque você está recebendo um profeta na tua casa, no teu carro. Então, aonde você colocar esse pendrive, que eu falo pendrive por quê? Porque muitos me pedem a pregação em áudio, muita gente mesmo, a maioria aqui é áudio. E elas gostam de colocar em pendrive. Então, é legal, porque a palavra ela vai lavar, né? Vai trazer bênção para o seu carro, para a sua casa, onde você botar para tocar. Então é bênção. A palavra tem esse poder, porque a palavra ela não é minha, é o verbo que se fez carne, né? Para habitar no meio de vós, para habitar na sua casa, no seu coração, no seu carro ali, ser abençoado, nos seus pertences, né? Em tudo que é seu. Porque a palavra é o próprio Jesus. Aí a pessoa fala assim, mas eu boto música missionária. Tá legal, a música é muito legal, mas nem toda música ela fala claramente, né, a palavra. Muitas vezes elas ficam até repetitivamente, né, num refrão lindo, maravilhoso de profecia, né, mas a profecia ela não vai se cumprir se você não obedecer a palavra. A música é muito legal, porque tá adorando a Deus e louvando a Deus. Mas Deus fala que ele escolhe os verdadeiros adoradores. Quais são esses verdadeiros adoradores? Desculpa, gente, pra não ficar dando break toda hora, eu sou obrigada muitas vezes a tossir aqui, tá? Perdão. Então, quais são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram Deus em espírito de verdade? Sim, mas não somente isso, aqueles que obedecem à palavra. Aqueles que amam a Deus obedecem o evangelho. Então, por isso que eu tô falando, muitas vezes a música, o louvor é lindo, maravilhoso, mas pode sim, aquele cantor nem está obedecendo à palavra, está adorando a Deus, né? Adorando, não digo, né? Está cantando para Deus, mas não está adorando a Deus, não está priorizando a Deus. Agora, a palavra não. A palavra é Deus, é o próprio Jesus. Então não tem como eu falar pra você que não é Jesus que está falando com você, porque a palavra aqui não é minha. Eu não tô em cima de um refrão de bênção, né? Eu sou meio ruim de letra de música, senão eu ia até citar alguns refrões aí, que é refrãozinho que fica sempre, né, repetitivamente falando, né? E você vai receber, se você falar isso, né, levanta a mão, abaixa a mão, e não sei o que. Você fica repetindo, fazendo aquelas coreografias de uma forma totalmente mecânica e não vai acontecer efeito, não vai ter efeito, não vai acontecer nada. Porque aquele cantor não vive a palavra de Deus. Ele canta, mas ele não vive a palavra, ele não obedece a palavra, então ele não é o verdadeiro adorador, tá? E quem tá ouvindo também vai ficar a mesma coisa. Então a música ela não tem o mesmo poder da pregação, tá? Então vamos priorizar a pregação. A música é para quem obedece a palavra. E aí quando você canta, você tem vontade de adorar, você louva o Senhor, você repete aquelas palavras de bênção que está naquela música e vai com certeza se materializar na sua vida. Mas se você não obedece a palavra, a música ela não vai ter efeito nenhum.
tá? Retomando aqui, gente, que eu tive que dar um spray na minha garganta aqui, que falei muito ontem. E aí dá uma paradinha. Tá, então vamos voltar pro raciocínio aqui, né? Então, Mateus 10, né, que eu li, o 41, ó. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, dê ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Onde eu quero chegar? Que se eu ajudo a pessoa a pecar, eu estaria me coliando, né, me juntando com a vida de pecado que ela ia levar, né? Que ela ia ter. Eu estaria colaborando, eu estaria facilitando aquele pecado, né? E aí, é isso que eu tô te falando, tá? Cuidado, eu não sei porque que eu tô vindo nessa direção, mas com certeza eu tenho que falar. Cuidado para vocês não serem facilitadores de pessoas que estão no pecado, tá? Ah, mas ela já tá no pecado mesmo, isso não é problema meu, ela quer viver no pecado. Mas aí você faz o quê? Né? Pega uma pessoa alcoólatra, dá dinheiro para um alcoólatra. Ah, mas sabe que aquela pessoa vai beber. Em vez de comprar uma marmitex, em vez de comprar um pão, um sanduíche, alguma coisa, não, dá dinheiro. Eu mesmo andei fazendo isso um tempo aí atrás, uns 15 dias atrás, Deus falou comigo. Porque eu acabei pensando assim, no calor da situação, né? A pessoa chegou na minha porta, pediu dinheiro, porque ela queria comprar um marmitex. E eu não tinha nada dentro de casa. Nada de comida, até mesmo porque eu tava com um jejum, eu tava numa fé aí longa. E eu falei assim, gente, mas eu não tenho nada, nem mantimento. Eu vou dar dinheiro, mas eu não pensei em dar dinheiro na mão de um alcoólatra. O que eu estava fazendo? Eu estava facilitando aquele demônio chamado Zé Pilintra a beber. Então eu estava dando dinheiro para o demônio beber. Então, se você sabe que é um alcoólatra, né, que é uma pessoa que vai se drogar, não faça isso. Vá na padaria, compre alguma coisa, ou então peça para a pessoa passar mais tarde, para você dar um saco de arroz, sei lá, qualquer coisa, gente. Né? Eu não quis ter esse trabalho de ir no mercado, eu não quis ter o trabalho de preparar alguma coisa, porque, né, até mesmo porque eu tinha que sair para comprar alguma coisa para oferecer. E aí eu achei muito prático dar R$10. E aí esses R$10 me trouxe muito problema durante a semana. Porque eu me colhei, eu fiz um elo com o diabo, né? Aqueles R$10 foi um ponto de contato com o inferno. Porque eu não pensei. Então eu só tô falando para ficar a dica aí, né? Não faça isso. Busque em algum lugar comprar algum alimento, mas não dê dinheiro. Né? A não ser que você não saiba que ela é alcoólatra. Ah, ela tá pedindo um dinheiro para comprar um leitinho. Ah, mas você não sabe. Mas quando tá visivelmente aquela pessoa alcoolizada, né? Você está vendo ali um demônio, uma entidade ali. Você vai colaborar para que aquela pessoa beba, para que aquela pessoa se drogue? Não. Porque aí você vai estar sendo amaldiçoada junto com ela, porque você está facilitando ela a ir para o inferno, tá? Mas aí, voltando em Mateus, que até eu não terminei de ler, tá? Isso aí nós já entendemos, né? Que tanto a pessoa da bênção, a pessoa que está na bênção, como está na maldição, se você o ajudar, você vai ter recompensa, tá? Então ela tem dois lados, esse capítulo 10 de Mateus e versículo 40 em diante, dois lados. Então, cuidado em quem você está ajudando, tá? Então vamos lá para Mateus 18, vamos ler um pedacinho aqui, né? Ah, tá, eu li, né? Aí fala, né? Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se algum for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogar, tá? Ali, né? No lugar mais fundo do mar. Olha só, hein? É como se Deus falasse pra você, ó, amarre uma pedra no pescoço e se jogue. Porque a maldição vai ser grande na tua vida. Se você ajudar um pequenino meu a pecar, tá? Aí fala aqui, ó. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Então o mundo, olha, o que tem de entretenimento, de coisas que fazem a pessoa pecar, a gente tem que estar vigiando 24 horas, né? 24 horas. Eu tenho um aplicativo, eu não sei se fala aplicativo, TikTok, né? Ele estava parado, eu não postava nada nesse TikTok. De repente Deus falou, posta.
quero que você poste ali. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então o que eu faço? Eu nem faço nada, eu nem utilizo muito o TikTok, porque de repente aparece coisas que você não quer ver, né? Então o que acontece? Eu só uso para postar o que Deus manda, né? Que são aqueles videozinhos que vocês gostam, que eu ponho no status, né? Aí eu boto no TikTok, mas sem comprometimento de seguir ninguém e nem de ficar visualizando nada. Eu gosto muito de bicho, de gato, de cachorro. A única coisa que eu até sigo, mas eu tenho medo de ver coisas que Deus não me autorizou ver. Então o mundo, ele está sendo usado, as pessoas do mundo, para você pecar. Então é muito difícil você não ser induzida a pecar, né? Porque existe facilitadores, pessoas, né, que te emprestam dinheiro, né? Ah, eu tô emprestando dinheiro, ele pediu, mas eu não tenho nada com isso. Ele é pecador, ele, né, é uma pessoa que tá na igreja, mas tá no pecado. Aí você empresta um dinheiro, você está pecando. Ah, vai levar aquela pessoa, né, em algum lugar que de repente Deus não se agrada. Então você usa seu carro para pecar junto com ela, tá? Então cuidado. Isso acontece, gente, muito até. Eu tenho muitas histórias aqui que acontece muito, de mães que amam muito seus filhos, mas os filhos estão nas drogas, né? E elas dão cobertura a esses filhos. E eu fico com pena, mas eu sei como deve ser difícil você ter que se levantar contra um filho, muitas vezes até que denunciar um filho, né? Da parte de um filho. Porque ele está roubando, ele está se drogando, ele está, muitas vezes, já aconteceu situações aqui do filho agredir a mãe, e eu ter que dar esse conselho para essa mãe: chame a polícia, leve seu filho para a cadeia. Não faça isso, não fique do lado dele. Se ele está mexendo com tráfico, se ele está roubando dos outros, você denuncie o seu filho. É melhor ele dentro de uma prisão do que no mundo, do que ser morto e ir para o inferno. Lá dentro daquela prisão ele vai ter oportunidade, você vai estar orando, ele vai estar guardado pelo Senhor, o Senhor vai levantar homens de Deus para visitar aquela penitenciária, para pregar o evangelho. Confia. Muitas vezes as mães, elas não têm esse pensar que de repente uma prisão está numa penitenciária é bênção. É uma oportunidade de ter seu filho vivo, de ter, se você estiver orando e jejuando pelo seu filho, ele pode escapar de uma morte, né, de um assassinato, porque ele vai estar, uma pessoa, ela drogada, ela não sabe o que ela está fazendo, né? E você do lado daquela pessoa, você peca contra Deus, porque você prefere idolatrar o seu filho, estar do lado dele, do que estar, né, denunciando ele para a polícia, porque ali ele está fora da lei. Se ele está fora da lei, você não pode se culiar ele, mesmo sendo parentela, mesmo sendo um filho, mesmo sendo um neto. Você não pode falar: ah, não, mas ele precisa desse dinheiro para se drogar, eu tenho que emprestar esse dinheiro, senão ele vai roubar. Não, você não tem que emprestar, nem dar o dinheiro, e tão menos esconder aquele filho, aquele neto, seja lá quem for, dentro da tua casa, né? Para ele cometer essa atrocidade, porque você está acobertando aquela pessoa que está fora da lei. Então você se torna fora da lei. E tem mais, espiritualmente você não consegue nem salvar sua família, porque você deveria estar em santidade para buscar pelo seu filho, deixar Deus cuidar dos seus filhos, né? No caso do seu filho dentro de uma penitenciária, você confiar que Deus está cuidando. Ah, mas lá dá muito briga, ele pode morrer esfaqueado lá dentro. Não, ele pode morrer lá de fora, porque ali você está cumprindo uma lei. E eu lembro que foi, acho que semana passada, né, foi a pregação, não sei, semana retrasada, gente, eu nem lembro, sobre qual é o seu partido. As pessoas, né, falaram: ih, a missionária tá falando de política. Eu nem tava falando de política, né, declarada. Eu estava falando de política com sabedoria, né, falando que as pessoas que elas servem a Deus, elas têm que obedecer à autoridade, seja do partido
A do partido B, não importa qual partido, se qual ganhar foi a vontade de Deus, porque é Deus que escolhe, né, a pessoa que vai governar nosso país. Deus escolhe o presidente que o Brasil merece. Então foi sobre isso, mas as pessoas até, não muitas, mas muitas entenderam que era sobre política, que eu estava defendendo um partido. Não, eu não defendo partido nenhum, eu oro, né, claro, eu tenho um partido, é óbvio, mas eu não defendo, eu não fico contra aquela pessoa que já tem uma opinião formada. Não, cada um tem a sua decisão, né? E vai responder por cada decisão, cada escolha, né? Temos que orar, temos que votar com sabedoria, né? Senão depois não adianta reclamar também. Agora, o que eu tô falando de autoridade? É isso, que quando você está desobedecendo uma autoridade, você está sobre o jugo desigual. Você não está obedecendo a Deus. Você não está resistindo ao diabo, né? Deus fala resistir, primeiro ele fala sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então se você não se sujeita a Deus, você não está do lado do que é certo, do lado da lei, das autoridades que o governo, né, instituiu, você peca contra Deus. Se você peca contra Deus, você não tem autoridade no inferno para salvar a sua família, para interceder pelo seu filho, pelo seu neto, seja lá quem for seu marido, que está nas drogas, está numa cracolândia, sei lá, né, em que lugar. Enfim, então isso é muito importante. Não se acolhe, não faça comunhão com o lado errado, tá? Porque aí você vai perder a proteção de Deus. E confia que mesmo dentro daquela penitenciária, Deus levanta homens e mulheres de Deus para visitar. Eu mesmo já recebi cartas de presidiários dentro de presídio, porque eles queriam que eu tenha um telefone. Eu lembro direitinho nessa época, eles queriam um telefone e falaram: ai, missionário, eu tô pedindo meu pai e minha mãe para mandar um celular pra cadeia para poder te ouvir. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, porque isso é um pecado tremendo. Você não adianta, não é dessa forma que você vai me ouvir, né? É melhor, né? No caso, botar no pendrive, colocar num aparelhinho de som lá, né? Dessa forma, para entrar na penitenciária e a minha voz chegar nesse lugar, né? E Deus operar, mas não queira celular, não queira internet, não queira falar comigo por telefone. Não faça isso, tá? Então essa pessoa começou a escrever carta. Eu achei tão lindo ver a época da carta, né? Esses dias mesmo eu tava lendo a cartinha dele aqui. O nome dele é Jefferson. Tem até o nome do meu irmão, Jefferson. Aí eu comecei a ler a cartinha dele. Falei: gente, eu tô recebendo carta, né? Voltei no pré-histórico mesmo, na época das cartas, né? Dos selos. Então, você vê que lindo. Um presidiário te escrever carta. Porque ele acatou, né, o que eu falei. Não tenha celular dentro da cadeia. Porque ele queria muito conversar comigo. Eu falei: não vai dar pra gente conversar. Você vai me ouvir através de pendrive. E você vai conversar comigo através de carta. Né? E o dia, né, que Deus permitir, né, fazer uma visita, né? Não sei. Isso que eu tô falando. Mas o que eu quero chegar é esse entendimento, é esse raciocínio. Que vocês têm que obedecer à autoridade. E se vocês acobertarem a coisa errada, vocês não vão ter autoridade. E como é que vocês vão salvar os seus? As pessoas que estão no vício, né? Ah, mas eu fiquei com pena. Eu dei aquele dinheiro pro meu filho porque eu vi ele tremendo, ele precisava beber, Não, você não pode. Você tem que arrumar uma clínica, você tem que jejuar, você tem que orar, você não tem que ajudar aquela pessoa a beber, você não tem que ajudar aquela pessoa a se drogar, você não tem que ajudar aquele filho, acobertar aquele filho que é traficante dentro de casa, esconder ele da polícia, né? Que eu tenho uma ovelhinha aqui que ela sabe bem o que eu tô falando, né? Que eu falei pra ela: não, se o seu filho voltar, você vai chamar a polícia. Ele já te agrediu, ele está aí dentro da tua casa porque ele tá fugido lá de Minas Gerais, né? Ainda falei alguma coisa para essa ovelha. Falei: ele está fugido, né? Ele fugiu para uma cidade, não deu certo lá, agora ele volta para essa cidade, apronta aqui também. E você vai esconder esse seu filho dentro de casa, né? Então é melhor você chamar a polícia e ver seu filho vivo. A gente vai continuar orando, né? Intercedendo. Mas o que acontece? Aí entra a idolatria, que é o amor ama mais o filho do que a Deus. Então, eu vou parar aqui de novo, gente, porque aí eu vou em Mateus, tá tudo em Mateus. Quer ver? Vamos em Mateus 10.
porque eu tô falando de idolatria. Quer ver? Vamos em Mateus 10, do 34 em diante, já que nós estamos aqui, ó. Vou ler tudo, vou ler do 34 em diante. Fala assim, ó, que Jesus fala, espada em vez de paz. Ó, não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Jesus, né, ele é o príncipe da paz. Mas Deus, né, Jesus fala, eu não vim trazer a paz ao mundo. Então no mundo você vai ter aflições. Porque você vai bater de frente com o mundo, com as pessoas que estão no mundo, fora da presença de Deus. As pessoas que estão nas trevas, ela vai ter dificuldade, né, de te entender. Aí fala aqui, ó, não vim trazer a paz, mas a espada. Então ele veio trazer a guerra, a espada. Ó, 35, tá? Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Então o inimigo, gente, nesse sentido aqui que eu tô lendo, é essa inimizade porque existe um demônio, um demônio atuando naquela vida ali. Como pode um filho que tá com uma legião, que tem muitos demônios atuando na vida dele, pode dar certo com você que é mãe? Não vai dar. Ele vai te odiar gratuitamente, independente se você dê dinheiro ou não, se você acoberte ou não. Você vai estar ajudando a demônios a subsistirem. Então você tem que ser uma mãe, um pai, né? Com palavra. Ó, se você fizer isso e entrar dentro dessa casa, eu vou chamar a polícia. Se você encostar na sua mãe, eu vou chamar a polícia, né? Você, pai, no caso, você, mãe, né, que está sendo agredida por um filho drogado. Ah, mas ele não sabe, missionário, o que está fazendo. Não, mais um motivo. Que ele tem que estar internado, ele tem que estar na cadeia. Se ele está matando, se ele está roubando, se ele está machucando, se ele está prejudicando outras famílias. Ah, mas ele vai morrer na cadeia. Não, aí é a sua fé que está ditando essa regra. O seu filho não vai morrer na cadeia. Tanto que eu dei o exemplo do Jefferson. Assaltou um banco no Rio de Janeiro, tá? E hoje tá pagando a pena dele. Mas tá lá, entendeu? Então, ele tem pessoas para orar pela vida dele. Então, quando você tá na presença de Deus, você protege a sua casa, os seus filhos, sua família. Mas se você está, né, em acordo com o que é errado, com certeza você vai ter a maldição. Além da sua família não ser salva, né, ainda vai trazer maldição para sua casa e você não vai ser autoridade espiritual aí. E acabou. Seu filho pode morrer, sim, né? Pode morrer tanto na rua quanto dentro da cadeia, qualquer em um lugar, você não vai estar protegendo a vida do seu filho, né? Mas vamos lá, vamos terminar de ler esse 34 aqui, né? Aí vem aqui, né, Mateus 10, 36 em diante, ó. Que foi falado aqui. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. É essa partezinha que eu queria enfatizar. Você tá amando quem? Mais o seu filho? Ah, mas eu não quero ver meu filho preso. Eu amo meu filho. Ah, não, se for para ser crente desse jeito, então eu não vou ser crente. Não é questão de crente, gente. Crente até o diabo é. Ele crê e estremece, ele conhece Bíblia, ele duela a palavra com o Senhor Jesus, tá? Como no caso, duelou com o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 4, porque ele conhece Bíblia. Agora, você quer ser realmente, viver Cristo, você quer ter Cristo morando dentro de você quer ter autoridade no inferno, você quer que os demônios, né, se ajoelhem diante de você, porque conhece quem está morando em você, então obedeça esse evangelho. Não ame mais o seu filho e sua filha, ou qualquer um que seja, seu marido, sua esposa, mais do que o Senhor, né? Porque ele fala aqui, ó, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Então você tem que tá morta, você tem que confiar que aquele filho ali é emprestado. Deus te confiou aquele filho para você educar. Deus confiou
né? Muitas vezes aquele homem, você casou, ele não conhecia a palavra, né? Hoje você se converteu, aquele marido ali não está convertido ainda. Deus confia em você, como mulher de Deus, santificar o seu marido. E aguentar, muitas vezes, um alcoólatra, um drogado, né? Um adúltero. Porque Deus quer salvar aquele marido através da sua vida. Mas aí, aquele negócio. Tudo que você passa na frente de Deus vira um Deus para você. E aí você perde a comunhão com Deus, tá? Ó, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Tá, então aqui nós lemos. Vamos voltar. Peraí, gente, que agora eu já até me perdi. Espera um pouquinho. Retomando aqui, é Mateus 18. Deixa eu só finalizar ele, que acho que ficou, né, sem terminar. Olha só, aí nós estamos voltando, né, para aquela situação que foi falada aqui, que você não pode ser facilitadora, né? Você não pode ajudar. Então ele fala aqui, ó, vamos terminar. Ai do mundo, né? Foi que eu li, né? Mateus 18, versículo 7. Por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Então você não pode ajudar, seja quem for dentro da tua casa, marido, filho, sei lá, quem for, amiga, vizinho, ajudar aquela pessoa a pecar. Não seja, não ache que, mas eu tô sendo bonzinho. Não tá, tá? Tem que ter sabedoria, até para ajudar financeiramente alguém. Ó, essas coisas tendem a acontecer, mas ai do culpado, olha, ai do culpado, ó. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Então, esse versículo é interessante também, porque ele serve para o outro lado. Muitas vezes é melhor um filho na prisão pegar uma pena lá de 30 anos e ser salvo, do que muitas vezes ter 30 anos de liberdade e ir pro inferno, porque você facilitou, você não quis denunciar, né, aquela pessoa que cometia muitas atrocidades e você acobertava, né, porque é uma pessoa da sua família, tá? Então vigia, cuidado. Então Deus deixa bem claro, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos, né, muitas vezes ser amputada aquela mão ali, do que você ter duas mãos e continuar roubando, né, assaltando um banco. Muitas vezes é melhor você ficar aleijado e ter uma salvação, tá? Mas vamos continuar em Judas, gente, porque como eu falo, né, eu tiro uma palavra, mas acabo não ficando nela até o fim. Mas vamos lá, vamos ler mais um pouquinho sobre a morte de Judas. Tá, então vamos ler, né? Então eu li Mateus 27, mas eu li o princípio, né? O capítulo 1, né? Então, vamos ler de novo, só pra gente não perder, né, a linha de raciocínio. Aí fala, assim que amanheceu, todos os chefes do sacerdote e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles os amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Foi isso que eu li. Agora, vem o versículo 3, né? Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe do sacerdote e aos líderes judeus. Então aqui houve planos. Então esses planos é que a gente está falando aqui, né? Os fariseus, né? Os sacerdotes, né? Os chefes lá da sinagoga. O que acontece? Eles precisaram de um facilitador, que era Judas, né? Ele ajudou, né, a entregar Jesus para ser crucificado. Judas, né? Então ele fala aqui, ó. Aí fala aqui, ó. Eu vou ler de novo. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe do sacerdote e aos líderes judeus. Então, é aquele negócio. Ele entrega Jesus Cristo, mas depois ele tem um remorso tremendo, né? Ele vai lá e entrega o dinheiro, né? Ele não quis ficar com aquele dinheiro de sangue, de morte. Porque ele falou, não, ele entende que ele fazendo isso, ele resolveria o problema dele. Você não resolve o seu problema a partir da hora que você vai, né,
sai da presença de Deus, faz uma coisa errada, e depois você vai para a Santa Ceia, você pede perdão, mas você retorna de novo para o pecado. Você não tem como Deus te limpar com aquele sangue. Porque você sabe que aquilo ali é somente um remorso, não é um arrependimento. Igual Judas teve. Ele teve o remorso, coitado, ele teve uma atitude, né, pelo remorso dele, de entregar o dinheiro, ele não se beneficiou com aquele dinheiro de maldição. Mas que adianta? É a mesma coisa, não, missionário, meu filho, ele rouba, ele trafica, não sei o quê. Mas você aceita ele botar comida dentro da tua casa. Você não acha isso errado. Por quê? Judas pensou assim, dessa forma. Olha, eu entreguei, agora não tem mais jeito, já tá na mão, né, de Pilatos. Eu já fiz essa besteira. Agora eu não vou ficar com esse dinheiro, pelo menos isso, eu não vou ficar com a culpa de sangue. Eu não vou ficar com esse dinheiro de sangue, de maldição. Olha só, não adiantou, porque ele não demonstrou esse arrependimento. Por que não? Porque ele foi orgulhoso. Ele não quis reconhecer que ele precisava de perdão. Então ele foi lá e se enforcou. Então essa parte de Judas é que fez ele perder a salvação. Satanás entrou de uma forma tão violenta na vida de Judas que levou ele para a sepultura. Não contente em levar ele só para a sepultura, para a morte, levou para o inferno. Esse foi o problema de Judas. Mas aí eu te pergunto, quem foi o facilitador? Quem é que ajudou uma pessoa que já era gananciosa a pecar? Foi os sacerdotes, pessoas de dentro da igreja, de dentro do templo, né? Aí fala aqui, ó, dizendo, ó, eu pequei entregando à morte um homem inocente. Ele reconhece que ele pecou. Mas por que ele não foi salvo? Porque ele não se arrependeu, né? Ele simplesmente foi só um remorso. Se de repente tivesse uma outra situação que envolvesse o dinheiro, ele voltaria a pecar de novo. Ele não reconheceu a pequenez dele diante de Deus para se retratar com Deus, né? Então isso é orgulho. Ele achou que poderia resolver a situação. Eu vou me punir, né? Ele foi o justiceiro da vida dele. Ele não esperou, né, que Deus, né, fizesse justiça, mas ele sim foi o justiceiro. Ele quis acabar logo com aquela agonia e quis demonstrar para Deus que ele poderia resolver se enforcando, né? Então vamos lá, vamos continuar, senão eu falo muito, ó. Aí ele fala, né, a gente vê aqui no versículo 4, eu pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam, o que é que nós temos com isso? Olha, os fariseus falaram para Judas na hora, ninguém quer saber. Tipo assim, ó, eu não tô nem aí, é problema seu, você entregou porque você quis. Mas eles foram essas pessoas, né, que Jesus fala, ai de vocês que fizeram um pequenino meu pecar. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar, né? Então Deus, eles cometeram esse pecado. Eles ajudaram, né, a falar, o que é que nós temos com isso? O problema é seu, né? Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou, né? Então a profecia, ela se cumpre de certa forma, né? Teve uma profecia, teve que se cumprir, sim, mas é interessante que fala, depois foi e se enforcou. Então você vê Judas, o remorso e no caso o orgulho dele, né? E ele não reconheceu o pecado. Ele não aguentou a humilhação de ter sido enganado, de ter pecado contra o Senhor Jesus. Ele não entendeu esse mistério. Então muitas vezes a gente tem orgulho de chegar para Deus e pedir, Senhor, me ajuda, não me deixa cair nessa tentação, me fortalece. Eu pequei, eu errei, mas realmente tomar uma decisão de não pecar de novo, tá? Porque o remorso é isso, você tem aquele sentimento de culpa, você fica muito triste, mas você volta a fazer assim que tiver uma oportunidade, tá? Então temos que entender isso,
que não depende de você, tá bom? Então você vai orar, você vai pedir a Deus para tirar essa idolatria do seu coração, né? Que você pecou e que você precisa de força para dizer não, né? A maioria das pessoas que amam tem que dizer não. Muitas pessoas elas têm que praticar o não na vida delas, porque o não, o dizer não também é amor. E muitas vezes a pessoa ela não sabe fazer isso. E ela sofre porque ela ama tanto aquele filho, quer ver ele feliz e acaba ajudando ele se enforcar, tá? Que no caso aqui, né, foi o orgulho dessa pessoa que fez com que ele se enforcasse, porque ele achava que isso ia fazer com que Deus tivesse compaixão. E não foi dessa forma, né? Porque ele nunca poderia ter dado cabo da própria vida, né? Ter tirado a própria vida, né? Isso foi um orgulho, porque ele mesmo fez justiça. Tipo assim, olha, eu mereço a forca, então eu vou me enforcar. Imagina, né? Nós não temos esse direito. Mas enfim, o que eu tô falando aqui, na verdade, é de facilitador. Não tem nada, tô vendo aqui, que não tá indo muito para a atitude de Judas, a não ser, né, o facilitador e o arrependimento, né? Porque vai chegar um dia, vamos colocar os filhos, que eu gosto muito de colocar filho, porque é uma das coisas que a gente, né, mais ama nesse mundo. Vou ser sincera, eu tenho uma só filha, então é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, tá? Nesse mundo, não tem outra. Então eu falo pra você, nem a minha mãe, que eu amava muito, né, que faleceu, eu amo tanto quanto a minha filha. Então, eu sei que ia doer muito eu ter que falar não para minha filha. Mas esse não, com certeza, lá na frente, seu filho vai agradecer. Vai falar, porque minha mãe disse não, porque meu pai disse não, né? Eu agradeço. Tem muitos nãos que nós recebemos, ou que nós não recebemos, que nós culpamos os nossos pais, né? Por você não ter dito não para o seu filho, muitas vezes ele está nas drogas. Por você não ter dito não para situações na tua casa, né? Você ser permissivo em tudo, ter deixado, né, fazer tudo que eles queriam, você hoje se sente culpada. Ou então, seus filhos mais tarde vão te culpar, né? Porque você não tomou a posição, né, de autoridade máxima dentro da tua casa. Sendo mãe ou pai, os filhos estão abaixo dessa autoridade. Eles só são autoridades a partir da hora que eles casam e têm a sua família. Mas mesmo assim você tem que interceder e orar pela sua família. Mesmo eles tendo a sua família, você tem que orar e interceder enquanto você viver nessa terra. Não é deixar pra lá, vou estar entregue para Jesus. Não, Jesus não vai fazer nada por você. Você é que tem que fazer pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus netos, enquanto você respirar nessa terra. E se hoje você está vendo essa situação, essa bagunça, é porque você não sabia falar não. Agora você tem que aprender na dor. Falar, não vou deixar, né, você sair. Ou não, isso no caso se for uma criança de 10, 12 anos, né? Agora, se for já uma pessoa que não tem mais jeito, o que você tem que fazer? Qual é a autoridade maior agora? Já que seu filho está te agredindo, né? Você tem que chamar a polícia, né? Se você está sendo agredida, né? Se o filho está roubando outra pessoa, prejudicando outras famílias, você tem que chamar a polícia. A autoridade maior agora é a polícia. Então ele não vai obedecer a você, mas a polícia ele vai ter que obedecer. Então Deus se agrada desse tipo de não. Então eu estou falando de facilitador, que no caso aqui foram pessoas de dentro de igreja, pessoas que conheciam bem a lei de Moisés, que pregava a lei, mas não vivia a lei, né? E que facilitaram, que ajudaram um homem, né, a se corromper. Então esse foi o pecado do sacerdote. Né, no caso, nós lemos lá, né, que quando você está do lado de um homem bom, você tem os benefícios desse homem bom. E quando você está do lado de um homem mau, você carrega a maldição desse homem, né? Então a igreja também se corrompeu junto com Judas, né? Então vamos ler Mateus 27, porque eu estou devendo essa leitura, né? Eu comecei no versículo 1 e o 2, né, e parei. Então,
Vamos ver o que Deus tem pra frente aqui, do versículo 3 em diante, que fala assim, ó: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Aí entra, né, que eles chegam para Judas, em vez de ajudá-lo, né, e entender que aquela pessoa, ela precisava de ajuda, ela precisava, né, de consolo para tirar ele daquela opressão maligna, porque Satanás já estava em Judas a partir da hora que ele fez aquilo. Então, quando ele sente aquele remorso, né, que é o princípio de um arrependimento sincero, precisa de ajuda de homens e mulheres de Deus. Então, é igual eu falei, né, do caso aí que eu fui testada, né, graças a Deus eu passei nessa prova, né, de não entregar essa pessoa a Satanás. Essa pessoa veio até mim, pedindo, né, não pediu, né, na verdade não pediu, mas me induziu a levá-lo, né, para um lugar que não é um lugar de homens e mulheres de Deus estar. Né? Eu prego contra esse tipo de coisa. Então, se é uma pessoa que ela tá comendo dos dois lados, né? Ela tá se banqueteando na igreja com a palavra e ao mesmo tempo se sentando à mesa com Satanás, ela carrega uma maldição muito grande, ela tem que ser avisada. Então, que no caso aí é uma pessoa que ela serve a dois senhores. Quer ver? Tem até uma palavra que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Mateus mesmo, gente. Olha só, tá tudo em Mateus, né? Impressionante, parece até que eu combinei. Ó, Mateus 6, versículo 24, fala assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, que no caso aqui é Mamon, né, Deus do dinheiro, mas isso aí não difere. Por quê? Porque quando fala dois senhores, está falando de dois, né, deuses, né? Então você pode até entrar numa igreja, congregar, participar da Santa Ceia, né? Você pode fazer tudo isso. Mas ali tá dividido, né? Uma parte para Satanás e uma parte para Deus. Mas você não obedecendo a Deus, deixando se corromper, né? Você, com certeza, o que vai prevalecer ali é a maldição. Não é as bênçãos que o pastor, né, profere, não é, mas eu fui lá na Santa Ceia, Leila, eu participei ontem, que no caso é até amanhã a Santa Ceia, por incrível que pareça. Eu participei da Santa Ceia, eu vou nas minhas festas, mas a Santa Ceia eu não deixo de participar. Eu vou lá e peço perdão. Então você está se fazendo Judas, né, nesse sentido, né, de estar dos dois lados. Judas ainda poderia ter sido ajudado se realmente esses homens de dentro do templo fossem homens de Deus, mesmo que eles induzissem a Judas a se corromper igual, né, eles fizeram, mesmo que isso acontecesse, mas na hora que Judas falasse essa palavrinha aqui, vamos voltar lá, quer ver? Que ele falasse essa palavrinha aqui, ó: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Então ele reconheceu, né, que no caso aí, as pessoas que pecam, se ela tem esse reconhecimento, é a hora da gente pegar e ajudar, né, e não falar igual eles falaram aqui. Olha o que eles responderam. Eles responderam, ó: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Olha, eles lavaram as mãos, como Pilatos fez também, quando Jesus foi entregue na mão, né, dos judeus. Pilatos falou: olha, vocês que vão decidir quem vocês querem que eu solto, né? Se é Jesus, se é Barrabás. E aí Pilatos lava as mãos, entendendo que aquilo ali ele estava livre de culpa. Não, Pilatos não ficou livre da culpa por ter lavado as mãos. Não. Então aqui é interessante. Eles poderiam ter
no caso, vamos esquecer a profecia de Jeremias, tá, gente? Porque existiu uma profecia, né? Uma escatologia, uma profecia para o futuro, e que seria, né? E que teria, no caso, um Judas, né? Que trairia Jesus, mas a gente não sabe qual Judas seria, né? No caso, seria aprovados. Mas, qual homem, no caso, seria aprovado? Então, vamos entender que teria vários Judas. Eu até acredito nisso. Vários homens que poderiam se passar por Judas, né? Você vê, igual eu falei, hoje eu fui testada e passei na prova, né? Mas poderia não ter passado, poderia ter levado essa pessoa, né, para o precipício, para a forca, né, para a destruição. Essa pessoa poderia morrer dentro daquela festa, né? Poderia acontecer alguma coisa ali, né? Poderia perder até a vida dentro desse lugar. E quem seria culpada de sangue? Eu seria culpada de sangue, porque eu levei aquela pessoa, eu não aconselhei. Então, vamos entender que a pessoa não quer ouvir conselho. Então você não fale mais, mas você ora e vigia para você não ajudar outra pessoa a se corromper, tá? Mas nesse caso aqui, como eu falei, no versículo, né, 4 de Mateus 27, ele fala para o sacerdote que ele pecou entregando à morte um homem inocente. Então, o que a gente espera de pessoas, né, que está à frente do ministério? Que te aconselhe. Então acontece muito das pessoas, ela estar fora da presença de Deus e não saber. Isso é uma coisa muito séria. Elas acharem que elas estão debaixo de uma cobertura, que nenhum mal vai acontecer, porque ela dizima, porque ela oferta aí a casa do Senhor, porque ela ajuda com obra. E isso é preocupante. Porque existem pessoas, no caso aqui, Judas, ele teve esse reconhecimento, ele reconheceu o pecado, e ele fala aqui, né, o que é que nós temos com isso? O problema é seu, tipo assim, meu filho, agora, tá, eu tô livre, você me deu a informação que eu queria, e eu paguei por essa informação. Então eu não tenho nada a ver com o seu arrependimento. Então não foi ajudado esse homem. Esse homem, né, como eu falei, né, a gente vai esquecer a profecia de Jeremias, porque senão a gente vai se perder aqui no raciocínio. Teria que se cumprir essa profecia? Sim, teria. Agora, nós estamos falando de uma situação agora na nossa realidade, no nosso hoje, né, que nós temos tempo de reverter uma situação, né, e nós não revertemos. E nós não fazemos nada para ajudar aquela pessoa que está tendo aquele remorso. E a gente já tem que estar falando, olha, se arrepende. Tem que haver um arrependimento profundo, né? De você falar, nossa, se eu tivesse outra oportunidade, eu nunca mais faria isso. Eu não dividiria a mesa do Senhor, porque Deus fala que a casa dividida não subsiste. Satanás entra e destrói aquela casa. Aí entra enfermidade, né? Aquela pessoa, ela está sobre uma influência maligna, né? Então eu tive que dar uma paradinha aí. Vamos lá em Mateus 12, só para ler um pedacinho aqui no versículo, tá? Porque eu falei da casa dividida. Então, como eu falei, né? Ela acha que ela tem uma proteção por estar no templo, por estar participando de uma ceia. Muitas vezes até usa a ceia como se fosse, eu vou fazer essa ceia, eu vou pedir perdão, né? Eu vou resolver e ali eu tô lavado com o sangue do Cordeiro e nenhum mal, né, vai sobrevir à minha vida. Muito pelo contrário, a partir da hora que você ceia indignamente, mais você tá abrindo a porta do inferno pro diabo trabalhar. Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, eu vou ler o 25, tá? De Mateus 12, só pra gente falar da casa dividida, ó. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos, que luta entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que este reino já está dividido e logo vai desaparecer. Então, aí no caso, vocês teriam que ler todo o capítulo não, do 22 em diante, que aí vocês vão entender. Porque eles acusam, né, você vê o sacerdote aqui já, né, você vê que eles viam Jesus como o próprio Beelzebul, achava que o poder que Jesus tinha para fazer os milagres, operar as maravilhas, os milagres, vinha de Satanás. Então, Jesus chega para ele, poxa, você acha que é Satanás que me usa? Mas olha só como é que o meu rebanho está crescendo. Como as ovelhas que estão no seu templo estão vindo para mim. Quer dizer,
O país que está dividido não sou eu, né? A igreja que está dividida não sou eu. Então Jesus falou para os fariseus, falou, vocês é que estão com Beelzebul, porque vocês estão perdendo ovelhas. Vocês, o ladrão está entrando dentro da igreja de vocês, está destruindo o rebanho de vocês, né? E o rebanho está vindo para mim, está me acompanhando, está me ouvindo. Quer dizer, quem é que está com Beelzebul? Será que sou eu ou são vocês? Né, vamos ler um pedacinho, né, que a gente está falando de pessoas que acham que o Espírito Santo de Deus está usando, igual, né, esses sacerdotes aqui, né, que ajudou, né, a tirar a vida de Judas, que poderia ter ajudado, né, a levantar esse homem, que no caso a gente está falando de um Judas atual, né, de pessoas que estão crucificando Jesus novamente por causa dos seus pecados. As pessoas vêm para falar, ele decidiu, é problema dele, é assim que ele quer viver, que viva, e não busca ajudar. Se você já fez tudo que tinha que fazer, que no caso é aconselhar, é falar assim, olha, Deus falou que o negócio vai estreitar, que a maldição vai cair, e que se você continuar nesse caminho, você vai responder. Ah, já fez tudo, já falou. Tá, então você agora tem que orar, você tem que jejuar, você tem que interceder, para que Deus toque aquela vida e transforme aquela vida, tá? Então agora a responsabilidade no caso, né, a gente tá falando também da igreja, das pessoas que estão à frente de um ministério, que poderiam estar ajudando esses Judas, né, que estão dos dois lados, mas não se importa, né, acha que tá tudo certo, tá dizimando, tá ofertando, tá indo pra igreja, tá tudo bem, mas tem um bocado de Judas lá naquelas cadeiras, achando que participando da Santa Ceia, né, ou dizimando a casa do Senhor, já tá pagando pela salvação. Então tem pessoas que enxergam isso, mas não conseguem ajudar, porque tem medo de se meter, né? Tem pastor que vê que aquela pessoa tá no pecado, que tá comendo na mesa de dois senhores, né? E simplesmente sai e deixa quieto, porque se ela for falar, ela pode perder o dízimo, ela pode perder aquele Judas lá, leva dinheiro para a igreja. Como que eu vou me meter com esse homem? Ele pode sair da igreja se ele for, né, questionado, se ele for advertido. Então isso acontece também dentro da igreja. Mas aí, vamos para esse 29, só pra gente fechar, ó. 29 de Mateus 12, ó. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Aí, que seria essas coisas? No caso dos sacerdotes, né, dos fariseus aqui, seria a igreja que estava, né, indo pro outro lado. Agora, no caso do pecador, ele perde o quê? Saúde, né? É destruída a família dele, entra maldição na casa dele, porque ele, né, fala aqui, ó, que Satanás não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens. Que seria essa fortaleza, né? Seria estar em Cristo Jesus, vivendo Cristo, né? Sem primeiro amarrá-lo. Então ele está manietado, ele está aprisionado. Ele passa a estar num cárcere espiritual, tá? A partir da hora que ele se divide, que ele está na mesa de dois senhores, né? Um de letra maiúscula, outro de letra minúscula, que é Satanás, tá? Então a gente tem que advertir essas pessoas para não cair nesse precipício, tá? Vamos lá agora para Mateus 27, que a gente vai falar mais um pouquinho, né? Que ele fala, né, que os sacerdotes falaram, o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Olha só como ele estava com remorso, coitado. Tem que ter pena de Judas ou não tem? Ele joga o dinheiro, ele nem quis ficar com o dinheiro. O remorso era muito grande. Olha, faltava pouca coisa para esse homem se arrepender. Igual Pedro se arrependeu, né? Pouca coisa. Aí fala assim, ó, depois foi e se enforcou. Então, essa pessoa pode estar sentindo um remorso e ela não está entendendo esse sentimento, que é o Espírito Santo de Deus incomodando ela. Ela acha que ela está entristecendo a família porque está pecando. Ela começa a pensar, eu vou, né, dar um presente para minha mãe. Eu vou comprar um presente para o meu marido, porque isso vai fazer ele ficar feliz. Mas só para eu poder pecar com a minha consciência leve.
Mas não adianta, você pode fazer tudo para essas pessoas que você ama. Mas, na verdade, não é essas pessoas que... Muitas vezes essas pessoas nem estão te ajudando espiritualmente, te aconselhando. Mas você está com a consciência pesada porque Deus está te incomodando para você se arrepender de verdade. Isso que você sente é um remorso. E aí você começa a presentear sua esposa, começa, né? Ela até acha estranho, fala, nossa, meu marido tá tão, né? Bonzinho, traz caixas de chocolate, traz flores, né? Me leva para passear, mas é porque ele tá aprontando, né? Geralmente a pessoa não pensa assim, porque ele não é disso. Mas é porque Deus está incomodando aquela pessoa. Deus fala na consciência do homem, igual eu li lá em Romanos capítulo 2, né? Já li para vocês. Então, aquela consciência, ela começa a externar de outra forma. Ela começa a querer presentear aquelas pessoas que ela está magoando sem aquela pessoa saber. Ah, eu estou magoando a minha esposa. Então eu vou presentear, vou fazer tudo bonitinho para ela, para eu poder pecar sem a minha consciência doer. Assim, tá? Geralmente age aquela pessoa que ela tem remorso. Então, é isso que eu tô falando. É o Espírito Santo de Deus incomodando e ela começa a querer dar um jeitinho. Judas, esse aqui, eu até defendo nesse sentido, porque ele não teve ajuda. Ele não teve ajuda de ninguém, né? Ele poderia, na hora, aquele homem de Deus falou, olha, você errou, mas olha, é só você se arrepender. Ele poderia ter usado, né, a sabedoria, o conhecimento que ele tinha da palavra, da lei de Moisés, né, e falado para aquele homem. Mas não, ele deixou Judas se enforcar, tá? Aí, como eu falo, gente, esquece a escatologia, esquece a profecia, tá? Vamos pensar só agora no nosso Judas atual, que estão dentro das igrejas se enforcando e as pessoas, elas não fazem nada, elas cruzam os braços, porque pensa assim, isso aí vai se estrepar mesmo, porque já quer comer na mesa de dois senhores, né? Tá na igreja, tá no mundo, né? E não posso fazer nada, já tá aqui dentro, tá ouvindo palavras, se quer pecar, problema é dela. Não é problema dela, tem um demônio enfraquecendo aquela mente. E ela não consegue dizer não para o pecado. Então é necessário que nós abrimos a nossa boca, né, aconselhamos, falamos com aquela pessoa, mas principalmente jejuamos e oramos. Isso é a coisa mais importante a fazer, tá? Para chegar, né, esse quebrantamento, chegar esse arrependimento sincero. Tá? Então vamos ver aqui se dá para finalizar. Então ele fala aqui, né? Aí vem o versículo 5 de Mateus 27. Fala, então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, né? Depois foi e se enforcou. O chefe do sacerdote pegaram o dinheiro e disseram, isso é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Olha só. Que faria esse dinheiro depois da atitude perversa que eles tiveram, né? De ajudar Judas a se corromper, de ajudar Judas a se enforcar, de não estender a mão a hora que aquele homem estava com aquele remorso, que ele precisaria, né, de não se achar o juiz da própria vida, né? Ele quis ele mesmo falar, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, então eu vou para o inferno. Isso não resolveu, né? Então é isso que eu tô te falando. Não adianta você, de certa forma, viver como um religioso. Eu tô orando. Leila, eu já entreguei para Jesus o meu filho, já entreguei para Jesus meu marido. Como é esse entregar para Jesus que você tá falando? Você lavou as mãos igual Pilatos? Você lavou as mãos como fizeram os chefes do sacerdote aqui na Bíblia? Você está lavando as mãos, entregar para Jesus? Jesus não vai fazer nada para o seu marido se você não fizer. Se você não renunciar, se você não se colocar como uma mulher mesmo de oração, né? Um homem de oração pela sua família. Você acha que outros, terceirizando a oração, vai resolver o caso da sua família? Né? Mandando a Leila orar, o pastor orar, sei lá quem orar, vai resolver? Não. Quanto mais a gente ora, mais vai estreitar aí para vocês. Porque Deus vai tratar. Mas começou a orar, piorou. Piora, com certeza vai piorar.
tá? Porque Deus vai estreitar, porque é igual eu sempre falo, antes de pra ter uma casa, você quer uma casa bonita, reformada, você tem que fazer uma obra, e pra fazer essa obra você vai ter uma casa detonada, destruída, você vai ver cimento, você vai ver cal, tijolo, areia, pedra pra tudo que é lado. Então você vai ficar muito pior que antes, mas para ter uma casa construída na rocha, vai ter que ser destruída, tá? Porque vai ter que destruir aquele alicerce antigo, feito na areia, vai ter que arrancar, para ter uma fundação firme em Cristo. E aí vai doer muito, é melhor você, né, começar essa construção agora do que quando ela já estiver pronta, não alicerçada em Cristo, vai ser destruída aquela casa, para ter uma nova casa construída na rocha, que é Cristo. Então é isso que eu tô te falando. Não deixa essa construção continuar sendo que não tem uma fundação em Cristo. Não deixa. Pode estar linda, maravilhosa a construção, mas ela não tá firmada. E qualquer ventinho que soprar, ela vai cair, tá? Que no caso aí é o templo do Espírito Santo, tá? É a tua vida. Aí vamos continuar aqui. Aí fala assim, né? Versículo 7. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado, fazer. Tá, então finalizando aqui a profecia de Jeremias, né? Tinha que se cumprir, mas nesse momento nós podemos reverter a situação, tá? Porque são Judas atuais que precisam de ajuda, tá? Mas não ajuda pecar, a se corromper, a se enforcar. Então tem dois lados da ajuda aí, tá? Enfim, gente, olha, eu falei de Judas, né, brincando, tive até peninha de Judas, né, mas olha, gente, eu não tenho que ter pena de Judas não, porque ele foi uma pessoa, né, muito fria e calculista. Deu uma pausa aí pra gente ir lá em Mateus 26, vamos ler o 49 em diante, porque eu tô falando aqui de uma frieza absoluta, né, que Judas teve. Então isso pesa, isso conta, tá? Até mesmo, né, para ele ser julgado no mundo espiritual. Vamos ler um pedacinho aqui. Eu vou ler do 47, tá? De Mateus 26, que fala assim, ó. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espada e porretes que tinham sido mandada pelo chefe do sacerdote e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com ele um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Olha só, um beijo, né? É muito frio. Então ele não foi somente pegar esse dinheiro e dar uma informação, né? Ele fez pior, né? Então ele fala aqui, ó: Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. Olha, e o beijou. Então ele estava muito mesmo na carne, ao ponto de achar que poderia enganar Jesus, né? Aí fala, Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Ainda chamou ele de amigo, né? Faça agora, tá? E então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram, tá? Então essa parte de Judas é muito forte, então é uma coisa que não dá para passar a mão, né? Retomando aqui, parei, né? Lembrei de uma passagem também que é importante para não defender Judas, pelo amor de Deus. Longe de mim defender Judas, porque eu acho que eu andei defendendo aí, Deus tá meio aqui do meu lado, aqui falando, que negócio é esse de defender Judas? Não tô defendendo não. Então eu tô lembrando aqui de Atos capítulo 1 também, olha a frieza. Quer ver? Vamos ler, eu vou ler do Atos capítulo 1, do 15 em diante, tá? Que houve uma reunião, né? Fala aqui, ó, num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus, ó.
Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Então, Pedro falando nessa reunião de Judas, tá? Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, olha só, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Acéldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isso é o que está escrito no livro de Salmos, olha só, que a casa dele fique abandonada e que ninguém mais more nela. Então tá falando da casa dessa geração, vamos entender. Eu não sei se Judas teve filho ou não, mas aquela pessoa seria amaldiçoada. Se ele tivesse tido filho, até a descendência, a casa dele seria amaldiçoada, olha só. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Então, aquele lugar, que era o lugar de bênção de Judas, né? Entre os 12 discípulos, seria passado para outra, que no caso aqui foi escolhida, né? Escolheram Matias através de um sorteio, né? Aí fala aqui, ó, portanto, precisamos escolher outro homem para, olha só, pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Tá? Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos 2 escolhestes para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Tá? Então, 25 aqui de Atos capítulo 1 fala: para trabalhar conosco. Então, escolher, ó, Senhor, tu conheces o coração de todos. Então, pediu ao Senhor Deus, né, ao Senhor Jesus, em oração, para mostrar qual das 2 pessoas eles escolheriam, porque eles tinham medo de escolher um outro Judas, né? Aí fala aqui, ó, para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas, olha só, abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Então, até Pedro aqui, né, colocou o quê? Qual o lugar que ele merecia? Né? O inferno. Então, eu brinco aqui, que eu sou muito brincalhona e tal, mas as coisas de Deus a gente tem que levar a sério. Então, retiro o que eu disse, tá? Sobre Judas, nada de ter pena de Judas, tá? Ele foi pro lugar que ele realmente merecia. Ele teve oportunidade. Então, não é só a questão de entregar o dinheiro, né? Que lá nós lemos lá em Mateus, né, que ele entregou o dinheiro e tal, e se enforcou. Tal, se enforcou aí, teve outras situações antes, né, de se enforcar. Então, ele não é uma coisa só, não foi só entregar o dinheiro. Enfim, gente, passou por várias provinhas, né, e não conseguiu vencer as tentações, tá? Então, nós tiramos desses versículos, desses capítulos que nós lemos, essa lição. Não sejamos Judas, ajudamos Judas a não se enforcar, tá? Estendemos a mão, porque um abismo chama o outro. E a pessoa, ela vai alimentando, né? Aquilo, chega uma hora que não tem jeito mais de retroceder. Aí é morte espiritual, né? E o pior, né, não é nem a morte física, porque essa morte espiritual é para toda a eternidade. Acabou, ela não tem mais chance de retroceder. Ela vai ter uma vida eterna com Satanás. Então, eu parei um pouquinho só para falar dessa morte espiritual, né, que é perigosa. Aí, no caso aqui, eu abri aqui 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que Paulo falou assim, ó: entregue este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, que essa pessoa até morra,
muitas vezes, mas que ela consiga, né, galgar a salvação, né? Paulo falava, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, muitas vezes a gente perde um ente querido, mas a gente tem que entender que essa pessoa foi salva. Agora, o pior, né, é ser um Judas, que morre, além de receber uma morte, né, de ser destruído, né, o corpo ainda vai perecer no inferno, a alma no inferno. Então, gente, vamos finalizar com Colossenses, tá? 3, versículo 15. Fala assim, ó: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que foste convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Então, aqui, tá? Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Você está em paz? Se você estiver em paz, amém. Porque você vai ser o juiz. Porque você vai ver se você está em paz fazendo isso que você está fazendo, tá? Então fala, tendo em vista que foste convocados, igual Judas, ó, para viver em paz. Se você não estiver em paz, ó, como membros de um só corpo. Tá? Então, que a paz de Cristo seja o juiz do vosso coração e acabou, tá? Vamos finalizar? Deus abençoe, até semana que vem, se assim Deus permitir. Quem for receber esse áudio, né, que no caso é áudio, eu não mando vídeo porque a pessoa não tem internet para abrir o vídeo. Aí vocês busquem saber quem tá pregando, que tem gente que encaminha esse áudio e aí não sabe quem tá pregando, tá? Eu sou Leila Lima. Aí você quer me achar lá no canal, lá no YouTube, bota leilalima.com ou missionária Leila Lima, aí vocês já me acham, porque muitos fazem confusão com a cantora Leila Lima, tá? Eu sou a pregadora. Então, ou escreve missionária Leila Lima, já vai direto pro canal, ou então leilalima.com. Amém? Tá? Deus abençoe aí. Desculpa, gente, mas eu tive que demorar, porque acabei soltando uma pérola aí, brincando com Judas, e aí Deus me puxou a orelha aqui e mandou consertar, tá? Fica com Deus aí. Beijo.